Olá, corajosos e corajosas. Sejam muito bem-vindos ao Mentes Corajosas, um podcast sobre ansiedade para te ajudar a viver com liberdade e leveza. Aqui você encontra acolhimento, reflexão e uma verdadeira caixa de ferramentas para usar sempre que precisar. Juntos, vamos transformar medo em movimento e destravar sua vida. Sou Elaine Moraes, psicóloga especialista em ansiedade, e hoje eu vou deixar mais um episódio aqui sobre as principais causas dos transtornos de ansiedade. Se você está lidando com um dos transtornos de ansiedade, é provável que esteja preocupado com as causas do seu problema. Você provavelmente se pergunta: por que tenho esses ataques de pânico? É algo hereditário ou é a maneira como fui criado? O que faz as fobias se desenvolverem? Por que tenho medo de algo que sei que não é perigoso? O que causa obsessões e compulsões? Os sintomas dos transtornos de ansiedade muitas vezes parecem irracionais e inexplicáveis. É natural levantar a questão: por quê? Contudo, antes de considerar em detalhes as várias causas dos transtornos de ansiedade, há dois pontos gerais que você deve ter em mente. Em primeiro lugar, embora aprender sobre as causas dos transtornos de ansiedade possa lhe dar uma visão de como esses problemas se desenvolvem, esse conhecimento não é necessário para superar sua dificuldade específica. As várias estratégias para superar os transtornos de ansiedade apresentadas aqui, como relaxamento, exercícios, exposição, mudança de diálogo interno e crenças equivocadas ou lidar com os sentimentos, não dependem do conhecimento das causas subjacentes para serem eficazes. Por mais interessante que as informações que eu vou deixar aqui possam ser, não é necessariamente o que cura. Em segundo lugar, desconfie da noção de que existe uma causa primária ou um tipo de causa para qualquer um dos transtornos de ansiedade. Se você está lidando com ataques de pânico, fobia social, ansiedade generalizada ou transtorno obsessivo-compulsivo, TOC, reconheça que não há uma causa que, se removida, eliminaria o problema. Os problemas de ansiedade são provocados por uma variedade de causas que operam em vários níveis diferentes: hereditariedade, biologia, antecedentes familiares e educação, condicionamento, estressores recentes, seu sistema de diálogo interno e crença pessoal, sua capacidade de expressar sentimentos e assim por diante. A variedade de informações que eu vou deixar aqui indica os muitos níveis diferentes em que você pode entender as causas e os meios de se recuperar de transtornos de ansiedade. Alguns especialistas no campo dos transtornos de ansiedade propõem teorias de causa única. Tais teorias tendem a simplificar demais os transtornos de ansiedade e são suscetíveis a uma de duas linhas de raciocínio equivocadas: a falácia biológica e a falácia psicológica. A falácia biológica pressupõe que um tipo particular de transtorno de ansiedade é causado apenas por um desequilíbrio biológico ou fisiológico no cérebro ou no corpo. Por exemplo, recentemente houve uma tendência a reduzir a causa do transtorno de pânico, bem como o TOC, a um nível estritamente biológico. O transtorno de pânico é visto como decorrente de uma disfunção em partes do cérebro, como a amígdala e o locus cerúleo. Acredita-se que o TOC seja causado por uma deficiência
em uma substância neurotransmissora específica no cérebro, chamado serotonina, ou pela desregulação no sistema de serotonina dos neurônios no cérebro. Um neurotransmissor é uma substância química que permite que os impulsos nervosos sejam transmitidos de uma célula nervosa para outra. É útil saber que pode haver disfunções fisiológicas envolvidas no transtorno de pânico e no toque. Isso certamente tem implicações para o tratamento desses problemas, mas isso não significa que os ataques de pânico e o toque sejam apenas distúrbios físicos. A questão permanece: o que causou o distúrbio fisiológico em si? Talvez o estresse crônico devido ao conflito psicológico faça a amígdala e o lócus cerúleo funcionarem mal no transtorno de pânico, ou talvez a raiva cronicamente suprimida estabeleça um distúrbio nos níveis de serotonina no cérebro, que é uma causa contribuinte para o toque. Conflitos psicológicos e raiva reprimida podem, por sua vez, ter sido causados pela educação de uma pessoa. Como qualquer distúrbio fisiológico específico, pode ter sido originalmente criado por estresse ou outros fatores psicológicos. É uma falácia supor que os transtornos de ansiedade são exclusivamente ou mesmo principalmente causados por desequilíbrios fisiológicos. A falácia psicológica comete o mesmo tipo de erro, mas na direção oposta. Ela assume que, digamos, a fobia social ou transtorno de ansiedade generalizada é causado por ter crescido com pais que negligenciaram, abandonaram ou abusaram de você, resultando em um profundo sentimento de insegurança ou vergonha que causa sua evitação fóbica atual e a ansiedade como adulto. Embora possa ser verdade que o seu histórico familiar tenha contribuído de uma maneira importante para seus problemas atuais, é razoável supor que essa é a única causa? De novo, não. Fazer isso negligencia as possíveis contribuições de fatores hereditários e biológicos. Afinal, nem todas as crianças que crescem em famílias disfuncionais desenvolvem transtornos de ansiedade. É mais plausível supor que seu problema é resultado tanto de uma predisposição hereditária para a ansiedade e possivelmente a fobia, quanto de 2. Condições da primeira infância que fomentaram um sentimento de vergonha ou insegurança. Em suma, a ideia de que suas dificuldades particulares são apenas um distúrbio fisiológico ou apenas um transtorno psicológico negligencia o fato de que a natureza e a criação são interativas. Os distúrbios biológicos podem ser configurados por estresse ou fatores psicológicos. Os problemas psicológicos, por sua vez, podem ser influenciados por distúrbios biológicos inatos. Simplesmente não há como dizer qual veio primeiro ou qual é a chamada causa final. Da mesma forma, uma abordagem abrangente para a recuperação de pânico, fobias ou ansiedade não pode restringir ao tratamento de causas fisiológicas ou psicológicas isoladamente. Uma variedade de estratégias que lidam com os vários níveis diferentes, incluindo fatores biológicos, comportamentais, emocionais, mentais, interpessoais e até mesmo espirituais, é necessária para uma recuperação completa e duradoura. A abordagem multidimensional da recuperação é discutida e assumida ao longo desse conteúdo. As causas dos transtornos de ansiedade variam não apenas de acordo com o nível em que ocorrem, mas também de acordo com o período que operam. Algumas são causas predisponentes, que preparam desde o nascimento ou a infância para desenvolver pânico
ou ansiedade mais tarde. Algumas são causas recentes ou de curto prazo, circunstâncias que desencadeiam o aparecimento de, digamos, ataques de pânico ou agorafobia. Outras estão mantendo causas, fatores em seu estilo de vida, atitudes e comportamentos atuais que servem para manter os transtornos de ansiedade em andamento depois de se desenvolverem. O restante das informações examina cada um desses tipos de causas com mais detalhes. Principais causas de transtornos de ansiedade. Causas predisponentes de longo prazo. 1. Hereditariedade. 2. Circunstâncias da infância. Seus pais comunicavam uma visão excessivamente cautelosa do mundo. Seus pais são excessivamente críticos e estabelecem padrões excessivamente altos. Insegurança emocional e dependência. Seus pais suprimem sua expressão de sentimentos e autoafirmação. Estresse acumulado ao longo do tempo. Causas biológicas: a fisiologia do pânico, ataques de pânico, ansiedade generalizada, transtorno obsessivo-compulsivo. Mais detalhes sobre como funcionam os medicamentos antidepressivos, condições médicas que podem causar ataques de pânico ou ansiedade. Causas desencadeantes de curto prazo. 1. Estressores que precipitam ataques de pânico, perda pessoal significativa, mudança significativa de vida, estimulantes e drogas recreativas. 2. Condicionamento e a origem das fobias. 3. Traumas, fobias simples e transtorno de estresse pós-traumático. Causas para a manutenção da ansiedade. 1. Evitação de situações fóbicas. 2. Dependência de comportamentos de segurança. 3. Diálogo interno ansioso. 4. Crenças equivocadas. 5. Sentimentos reprimidos. 6. Falta de assertividade. 7. Falta de habilidade de autocuidado. 8. Tensão muscular. 9. Estimulantes e outros fatores dietéticos. 10. Estilo de vida de alto estresse. 11. Baixa autoestima. 12. Falta de significado ou senso de propósito. Causas predisponentes de longo prazo. Hereditariedade. Os transtornos de ansiedade são herdados? A evidência limitada que existe até o momento argumentaria que eles são, pelo menos em parte. Por exemplo, estima-se que de 15 a 25% das crianças que crescem com pelo menos um dos pais agorafóbicos se tornam agorafóbicas, ao passo que a taxa de agorafobia na população em geral é de apenas 5%. No entanto, esse fato por si só não prova que a agorafobia é herdada, uma vez que se pode argumentar que as crianças aprendem com seus pais a serem agorafóbicas. Evidências mais convincentes vêm de estudos de gêmeos idênticos que, é claro, têm exatamente a mesma composição genética. Se um gêmeo idêntico tiver um transtorno de ansiedade, a probabilidade de que o outro gêmeo idêntico tenha um transtorno de ansiedade varia de 31% a 88%, dependendo do estudo que você está analisando. Em comparação, quando os gêmeos fraternos, cujos genes não são mais semelhantes do que os de irmãos nascidos em momentos diferentes, são estudados, a probabilidade é muito menor. Se um gêmeo fraterno tiver um transtorno de ansiedade, as chances de outro ter um transtorno de ansiedade variam de cerca de 0 a 38%, novamente dependendo do estudo. Ter a mesma composição genética de outra pessoa com fobias ou ansiedade faz com que seja 2 vezes mais provável que você tenha um problema semelhante. Curiosamente, as porcentagens de transtornos de ansiedade para gêmeos fraternos
são geralmente mais altas do que a incidência na população, cerca de 8 a 10%. Isso leva a crer que crescer na mesma família, ter os mesmos pais, contribui pelo menos para o desenvolvimento de transtornos de ansiedade. Tanto a natureza quanto a criação parecem ter um impacto. O que é herdado? Com base no que se sabe nesse momento, parece que você não herda agorafobia, fobia social ou mesmo ataques de pânico especificamente de seus pais. O que é herdado parece ser um tipo geral de personalidade que predispõe você a ser excessivamente ansioso. Trata-se de uma personalidade volátil, excitável e reativa, que é mais facilmente desencadeada por qualquer estímulo ligeiramente ameaçador do que a personalidade de indivíduos sem transtornos de ansiedade. Depois de nascer com essa personalidade altamente reativa, você pode desenvolver um ou outro transtorno de ansiedade dependendo da sua educação e do meio ambiente específicos. Por exemplo, o fato de você desenvolver agorafobia ou fobia social pode depender do quanto você aprendeu a se sentir envergonhado em situações que era esperado que você tivesse um bom desempenho. Se você vai desenvolver ataques de pânico, pode depender da natureza e do grau de estresse a que está exposto durante a adolescência e o início da vida adulta. Em suma, embora a hereditariedade possa fazer você nascer com um sistema nervoso mais reativo e excitável, as experiências da infância, o condicionamento e o estresse servem para moldar o tipo específico de transtorno de ansiedade que você desenvolve posteriormente. Pesquisas recentes no campo da genética comportamental começaram a se concentrar em genes específicos associados a transtornos de ansiedade. Por exemplo, o 17º cromossomo, todos nós temos 24, contém um gene conhecido como SERT, S-E-R-T, gene de transferência de serotonina, que funciona na fabricação do neurotransmissor cerebral serotonina. As pessoas com a forma curta do gene tendem a ser mais predispostas a desenvolver transtornos de ansiedade, bem como transtornos de humor, como depressão. Ao passo que as pessoas com a forma longa do gene têm um grau de proteção, apesar do estresse infantil e adulto, contra o desenvolvimento de problemas de ansiedade. Circunstâncias da infância. Quais experiências da infância ou ambientes familiares podem predispô-lo a desenvolver um transtorno de ansiedade específico? Infelizmente, pouquíssimas pesquisas sobre esse tema foram feitas. Os pesquisadores descobriram que os ataques de pânico e agorafobia na idade adulta são frequentemente precedidos pelo transtorno de ansiedade de separação na infância. Essa é uma condição em que as crianças experimentam ansiedade, pânico ou sintomas somáticos quando separadas de seus pais, como quando vão à escola ou mesmo antes de dormir. Mais tarde, quando adultos, essas mesmas pessoas experimentam ansiedade quando separadas de uma pessoa ou um lugar seguro. As condições que podem levar ao transtorno de ansiedade de separação, em primeiro lugar, são questões para especulação. O que se segue é uma lista de circunstâncias da infância que podem predispô-lo a desenvolver transtornos de ansiedade. A lista é baseada na minha própria experiência com clientes ao longo de vários anos. Esses fatores são especialmente relevantes se você estiver lidando com agorafobia ou fobia social, mas também podem ser aplicáveis a outros transtornos de ansiedade. Seus pais comunicam uma visão excessivamente cautelosa do mundo. Os pais de pessoas com fobias tendem a ter fobias ou são mais medrosos e ansiosos do que a média.
Muitas vezes eles estão excessivamente preocupados com possíveis perigos para seus filhos. É provável que eles digam coisas como: não saia na chuva, você vai pegar um resfriado. Não assista tanto à televisão, você vai arruinar seus olhos. Ou tenha muito cuidado, de novo e de novo. Quanto mais eles comunicam uma atitude temerosa e excessivamente cautelosa em relação ao filho, mais essa criança passa a ver o mundo como um lugar perigoso. Quando descobre que o mundo exterior é ameaçador, você automaticamente restringe sua exploração e assume riscos. Você cresce com uma tendência a se preocupar excessivamente e a se preocupar demais com a segurança. Seus pais são excessivamente críticos e estabelecem padrões excessivamente altos. As crianças que crescem com pais críticos e perfeccionistas nunca têm certeza de sua própria aceitabilidade. Sempre há alguma dúvida sobre se você é bom o suficiente ou suficientemente digno. Como resultado, você está constantemente se esforçando para agradar seus pais e manter a aprovação deles. Como adulto, você pode estar excessivamente ansioso para agradar, parecer bem e ser legal, à custa de seus verdadeiros sentimentos e sua capacidade de assertividade. Tendo crescido sempre se sentindo inseguro, você pode tornar-se muito dependente de uma pessoa ou de um lugar seguro e pode restringir-se a entrar em situações públicas ou sociais em que há risco de perder o prestígio. Você muitas vezes internaliza os valores de seus pais, tornando-se excepcionalmente perfeccionista e autocrítico, bem como crítico dos outros. Insegurança emocional e dependência. Até os 4 ou 5 anos, as crianças são totalmente dependentes de seus pais, especialmente de seu principal progenitor. Quaisquer condições que criem insegurança durante esse período podem levar à dependência excessiva e ao apego mais tarde. Críticas excessivas e padrões perfeccionistas por parte dos pais parecem ser uma fonte comum de insegurança para pessoas que posteriormente desenvolvem transtornos de ansiedade. No entanto, experiências de negligência, rejeição, abandono por divórcio ou morte e abuso físico ou sexual também podem produzir o tipo de insegurança básica, bem como dependência emocional, que forma um pano de fundo para transtornos de ansiedade. Crescer em uma família em que um ou ambos os pais são alcoólatras também é um fator contribuinte comum em 20 a 25% dos clientes que vi. Conforme descrito em vários livros populares sobre o assunto, os filhos adultos de alcoólatras crescem com características como 1. Obsessão pelo controle, 2. Evitação de sentimentos, 3. Dificuldade em confiar nos outros, 4. Responsabilidade excessiva, 5. Pensamento de tudo ou nada e 6. Ânsia excessiva de agradar à custa de suas próprias necessidades. Embora nem todos os filhos adultos de alcoólatras desenvolvam transtornos de ansiedade, as características citadas são comumente vistas em muitas pessoas que têm problemas com pânico ou fobias. Um denominador comum no contexto de filhos adultos de alcoólatras sobreviventes, adultos de outras formas de abuso e a maioria das pessoas que desenvolvem transtornos de ansiedade é um profundo sentimento de insegurança. Talvez o grau de insegurança e a maneira como as crianças respondem a ela determinem se elas mais tarde desenvolverão um tipo específico de transtorno de ansiedade, em oposição a, digamos, uma personalidade viciante ou algum outro transtorno comportamental. Quando as crianças respondem à insegurança com dependência excessiva,
o cenário é de dependência excessiva de uma pessoa segura ou de um lugar seguro mais tarde na vida. Esse é um contexto comum para a agorafobia. Seus pais suprimem sua expressão de sentimentos e autoafirmação. Os pais não apenas podem promover a dependência, mas também podem suprimir sua capacidade inata de expressar seus sentimentos e se afirmar. Por exemplo, quando criança, você pode ter sido continuamente repreendido ou punido por falar, agir impulsivamente ou ficar com raiva. Posteriormente, você cresce exercendo uma atitude restritiva, até mesmo punitiva, em relação à sua própria expressão de impulsos e sentimentos. Se esses impulsos e sentimentos forem suprimidos por um longo período, sua recorrência repentina sob estresse pode produzir ansiedade ou até mesmo pânico. Com frequência, as pessoas que aprenderam a reprimir seus sentimentos e sua autoexpressão quando crianças são tensas, mas propensas a ficar ansiosas e incapazes de se expressar como adultos. É claro que essa forma de supressão na infância também pode levar à depressão e à passividade mais tarde. Em ambos os casos, aprender a expressar seus sentimentos e se tornar mais assertivo pode ter um efeito muito benéfico. Ler sobre os 4 fatores que acabamos de discutir pode ter estimulado você a pensar sobre o que aconteceu em sua própria infância. E você pode buscar ajuda profissional, fazer terapia, para explorar melhor quais circunstâncias em sua família podem ter contribuído para seus próprios problemas com ansiedade. Agora eu vou falar um pouco sobre o estresse acumulado ao longo do tempo. Um terceiro fator que contribui para o desenvolvimento de transtornos de ansiedade é a influência do estresse cumulativo ao longo do tempo. Quando o estresse persiste sem trégua durante determinado período, como vários meses ou anos, ele tende a se acumular. Esse tipo de estresse é mais duradouro do que o estresse normal e temporário da mudança. A temporada de férias ou de um revés financeiro de curto prazo. O estresse cumulativo pode surgir de conflitos psicológicos não resolvidos que duram muitos anos, ou pode ser devido a dificuldades em uma área de sua vida, como problemas com seu casamento ou saúde física, que persistem por um longo período. Finalmente, pode ser devido a um acréscimo de muitos eventos da vida. Os eventos da vida incluem mudanças no curso de sua vida que exigem ajuste e reorganização de suas prioridades, como ir para a faculdade, mudar de emprego, casar ou deixar um relacionamento íntimo, mudar para um novo local, ter um bebê ou ter seus filhos saindo de casa. Embora 1 ou 2 eventos de vida a cada ano seja uma experiência comum e administrável, uma série de muitos deles, que se estendem por 1 ou 2 anos, pode levar a um estado de estresse crônico e exaustão. Então, eu vou terminando aqui esse conteúdo de hoje. Espero que tenha esclarecido um pouco mais sobre as principais causas dos transtornos de ansiedade. Se você quiser se aprofundar, esses conteúdos eu fiz pesquisa no livro Vencendo a Ansiedade e a Fobia, Guia Prático, do Edmund J. Bourne. É um excelente livro, uma sugestão aí de leitura para aprofundamento. E se fez diferença para você este conteúdo, por gentileza, compartilhe com todos os seus grupos, seus amigos, familiares e com todas as pessoas que estejam precisando. Me siga nas redes sociais. Meu Instagram é elainemoraes.oficial. E gratidão por ter me acompanhado até aqui, neste finalzinho de episódio.
Um beijo e tudo de bom.